Eu sou Hildegard Schneider e líder de World Wide Wings. E hoje, no episódio 62, em O Despertar da Noiva, falaremos sobre o tema Israel, dois povos, um destino, parte 2. Quero que tenhamos uma ideia de que as duas casas, a casa de Israel e a casa de Judá, são mencionadas com frequência na Bíblia. Agora leremos juntos várias passagens da Bíblia onde os profetas usam sinônimos para a casa de Israel. As duas casas são sempre distintas. Quando Roboão voltou a Jerusalém, convocou toda a casa de Judá e a tribo de Benjamim, num todo de 180.000 guerreiros de escol, elite, de toda a tribo de Judá e Benjamim, para lutarem contra a casa de Israel, a fim de restituírem o reino de Roboão, filho de Salomão. 1 Reis 12:21. Uma distinção clara é feita aqui entre a casa de Judá e a casa de Israel. É até mencionado que eles estavam em guerra um com o outro. E em outra citação do profeta Jeremias, dias virão, afirma Yahvé, quando estabelecerei uma nova aliança com a casa de Israel e a casa de Judá. Jeremias 31:31. Essas duas passagens bíblicas representam um grande número de versículos nos quais uma distinção é feita entre as duas casas. Agora, vamos dar uma olhada em algumas escrituras que mostram que existem vários sinônimos para a casa de Israel. Jeroboão era homem valente, talentoso e competente. Quando Salomão viu que este jovem era bom trabalhador, encarregou-o de coordenar todos aqueles que realizavam trabalho forçado e que pertenciam às tribos de José. 1 Reis 11:28. Aqui, a casa de Israel agora é referida como a casa de José. Ora, quando empreendo ações para sarar e restaurar Israel, tudo o que observo são as malignidades de Efraim e os crimes de Samária, porquanto vivem na prática do engano e das fraudes. Ladrões invadem as casas e o bando dos assaltantes despoja nas ruas. Oséias 7:1. O profeta Oséias denota a casa de Israel aqui como Efraim e Samária. A casa de Israel estava sob a liderança da tribo de Efraim. Ouçamos o que Yahvé disse sobre Efraim. Conheço bem a Efraim, e Israel não pode se esquivar da minha pessoa. Porquanto agora te afundaste na prostituição, ó Efraim, e Israel se corrompeu completamente. As suas atitudes e práticas diárias não lhes permitem voltar para o seu Elohim, porque um espírito de prostituição está dirigindo o coração deles. Não reconhecem mais Yahvé. Oséias 5:3-4. E também esta outra passagem. A arrogância de Israel é a maior prova de que são culpados. Israel e Efraim tropeçarão no próprio pecado, e Judá cairá juntamente com eles. Oséias 5:5. Visto que o rei Jeroboão introduziu um sistema religioso corrupto de idolatria e a casa de Israel não se arrependeu, Yahvé ordenou-lhes 390 anos de exílio, no qual Yahvé anunciou por meio de seu profeta Ezequiel. Deita-te então sobre o teu lado esquerdo e lança sobre ti mesmo toda a malignidade da nação de Israel. Tu carregarás a iniquidade dela durante o número dos dias em que estiveres deitado sobre o teu lado esquerdo. Determinei que o tempo e os anos da maldade do povo sejam contados em dias, isto é, durante 390 dias levará sobre ti toda a iniquidade da casa de Israel. Ezequiel 4:4-5. Visto que o povo ainda não se arrependeu, o exílio foi aumentado para 390 vezes 7, o que corresponde a 2.730 anos. O profeta Ezequiel ficou realmente do seu lado por tanto tempo? Sim. E por que a pena foi aumentada 7 vezes? Isso é um princípio da Torá. E se apesar disso não me ouvirdes, continuarei a castigar-vos 7 vezes mais por causa dos vossos pecados. Levítico 26:18. Nós nos lembramos qual foi o pecado da casa de Israel? Sim,
Jeroboão introduziu outros dias para as festas e estabeleceu Dan e Betel como locais de adoração. Oséias resumiu o pecado da casa de Israel da seguinte maneira: Ora, eu mesmo lhes escrevi repetidas vezes muitos e fundamentais ensinamentos da minha Torá, lei, mas o povo os rejeitou como se fossem complicados e não tivessem valor. Oséias 8:12. Isso é exatamente o que é pregado na grande maioria das comunidades cristãs. A Torá é um ensinamento do qual não precisamos mais e que deixamos para trás. Eles seguem uma espécie de teologia da evolução. Com Jesus, o primeiro cristão, como dizem, o cristianismo se desenvolveu do nada. Só que Jesus não era cristão, mas Yeshua era um judeu que ensinou fielmente os ensinamentos judaicos, como Moisés e todos os outros profetas da Torá. Não é possível que os cristãos possam emergir dos judeus. Um judeu sempre produzirá judeus, e para um judeu há apenas informações judaicas. E um gentio não pode se tornar um judeu. Não-judeus podem ser aceitos no Estado de Israel, mas não podem se tornar judeus. E agora veremos mais um detalhe sobre os pecados da casa de Israel. Jeroboão também construiu altares idólatras e designou sacerdotes dentre o povo, apesar de não serem levitas. 1 Reis 12:31. Isso significa que Jeroboão instituiu um sacerdócio diferente e não aceitou os sacerdotes da tribo de Levi, conforme prescrito por Yahvé. Yahvé havia enviado seus profetas repetidamente para alertar as duas casas. Quando a casa de Israel ou as 10 tribos perdidas não se arrependeram e persistiram em seus pecados, os assírios foram exilar as 10 tribos. Então Yahvé irritou-se sobremaneira contra Israel e os expulsou de sua presença, restando apenas a tribo de Judá. 2 Reis 17:18. As 10 tribos desapareceram de cena, por assim dizer, e a tribo de Judá foi deixada sozinha. A partir de então, a Bíblia fala apenas da tribo de Judá e nunca mais das 10 tribos perdidas. Prevaleceu que se trata apenas dos judeus. Mas assim como as profecias para a tribo de Judá foram cumpridas no passado, as profecias sobre as 10 tribos perdidas serão cumpridas no futuro. Muitos judeus acreditam que as 10 tribos perdidas são todas judias, assim como muitos cristãos. Mas isso não faz o menor sentido, como já tentei explicar. Os judeus não foram submersos para ficar com a imagem do filho pródigo, nem introduziram a idolatria pagã. O filho pródigo voltou cheio de remorso, e isso está acontecendo em todo o mundo neste momento. Milhões de cristãos estão se arrependendo e percebendo que a Torá não foi abolida, mas manteve sua validade. Eles celebram o Shabat novamente como dia de descanso de Yahvé e suas festas bíblicas. Houve um grande despertar, um despertar de acordo com a sua palavra. Se as 10 tribos perdidas não afundaram, a grande questão é: para onde elas foram? Mesmo que tudo isso pareça muito misterioso, pode-se entender seu atraso. Existem livros muito bons que descrevem sua migração em detalhes. Vou dar alguns exemplos e fatos para que você possa entender melhor o que significa essa migração. Sob o rei Davi, Israel se tornou uma superpotência. Davi fez uma aliança com os fenícios, cujos principais centros comerciais eram Tiro e Sidom. Os fenícios tinham grandes frotas de navios e o comércio de Tiro abrangia todo o Mediterrâneo. Aqui estão algumas passagens da Bíblia. E Davi ia ficando cada vez mais forte, porque Yahvé, o Elohim, estava com ele. Então Hirão, rei de Tiro, enviou mensageiros a Davi, e madeira de cedro, e carpinteiros e pedreiros que edificaram uma casa para Davi. 2 Samuel 5, 10, 11.
E Irão enviou em navios os seus marinheiros, homens experientes na arte da navegação marítima, a fim de servirem a Salomão como marinheiros. 1 Reis 9:27. Afinal, o rei tinha uma frota de navios mercantes tripulados pelos melhores marinheiros cedidos pelo rei Irão. A cada 3 anos, esses navios regressavam de Tarsis, trazendo grande quantidade de ouro, prata, marfim, além de animais exóticos como macacos e pavões. O rei Salomão tornou-se o homem mais rico e mais sábio da terra, superando em muitos os reis de seu tempo. Todos os reis da terra solicitavam audiências para aconselhamento com o rei Salomão. Todos disputavam ouvir da sabedoria que Deus fazia brotar dos lábios do rei a quem ungira. 1 Crônicas 9, 21, 23. Stevens M. Collins descreve em seus livros que esses navios da frota fenício-israelense, obviamente que não podiam levar a maioria da população israelense com eles em suas viagens, mas quando os assírios os ameaçaram, eles levaram um bom número de israelitas com eles. As frotas, então, trouxeram os israelitas da Palestina para as colônias fenícias, como Cartago, Espanha e as Ilhas Britânicas. Aqueles que não escaparam foram confrontados pelo exército assírio. Os escritos assírios afirmam que um total de 27.200 israelitas foram capturados por eles. O número total de israelitas era, é claro, muito maior. Eles dirigiram para Tarsis, na Espanha, e, curiosamente, parte da Galícia, no noroeste da Espanha, era chamada de Samário, derivada da palavra Samária. O acadêmico Yair David escreveu alguns livros em inglês muito interessantes sobre o assunto. Nas lendas dos ancestrais celtas, irlandeses e escoceses, encontramos riberes, hebreus, em relatórios que vieram do Oriente Médio, geralmente a partir de Síria, Líbano e Egito, e continuaram através de Galícia. Diz-se que muitos cristãos que retornam às raízes hebraicas de sua fé pertencem a uma das tribos. Por exemplo, os fenícios que colonizaram as ilhas inglesas eram israelitas que escolheram a palavra hebraica Brit, que significa aliança, para nomear a ilha Bretanha. Veremos mais exemplos no próximo vídeo. Sejam todos ricamente abençoados.